8h em ponto, olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Gente. Hoje é terça-feira, 23 de abril de 2024, estamos, como sempre, ao vivo na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, no aplicativo Band Play e os assuntos do dia, começando com política e uma semana das mais relevantes para o governo federal no Congresso. Por quê? Porque amanhã está marcada aquela sessão conjunta do Congresso Nacional para analisar, rever, ter-se vetos do presidente Lula a projetos aprovados pelo Congresso Nacional serão ou não mantidos. Quantos vetos podem ser analisados a partir de amanhã? 32. Serão todos esses votados ao mesmo tempo? Não, quase impossível. Agora, dentro desse bolo de 32 vetos, existem alguns bem relevantes para o governo federal, pelo ponto de vista fiscal, e outros porque tratam de assuntos que são importantes para setores ou para a sociedade como um todo. Vou citar aqui apenas alguns dos vetos do presidente Lula. Um deles é aquele que é apontado como um dos principais motivos para a crise de relacionamento que existe hoje entre o Executivo e o Congresso Nacional. Emendas de comissões, 5,5 bi que foram destinados no orçamento para comissões e que foram vetados pelo presidente Lula. Isso representa pouco dentro daquilo que deputados e senadores já têm direito para colocar em execução em relação a emendas. Mas haveria um compromisso do presidente da República de sancionar o orçamento do jeito que ele passou. E isso não aconteceu, provocando ali no presidente da Câmara, Arthur Lira, uma grande insatisfação. Outro veto do presidente Lula que pode ser analisado a partir de amanhã: calendário para pagamento das emendas. O que queriam os parlamentares? Que a data de pagamento da emenda estivesse ali fixa, dentro do primeiro semestre. Por quê? Porque é ano de eleição, meus amigos. Não adianta nada pagar uma emenda depois da eleição municipal. A questão é que esse ponto foi vetado pelo presidente da República e será reanalisado pelo Congresso Nacional. Um outro ponto, um outro veto dos mais relevantes do presidente da República naquele projeto de lei que eliminava, ou praticamente eliminava, a possibilidade de saidinha temporária no Brasil. O presidente da República vetou o coração do projeto. E aí isso vai ser analisado agora pelos parlamentares. Dentre esses 32, tem também um ponto ali que interessa muito ao agronegócio brasileiro. Há uma lei que flexibiliza as regras para o registro de defensivos agrícolas no país e esse ponto foi vetado pelo presidente da República e será analisado agora pelo Congresso. Ou seja, tem muita coisa importante que pode ser derrubada pelo Congresso Nacional a partir de amanhã. Você sabe, já existe uma tensão muito grande no ar com a Câmara dos Deputados, até porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, usou a palavra incompetente, não é pouco, para definir o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. No Senado, mais aliado ao governo federal, há uma tensão grande no ar também por causa daquele projeto assinado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que recria o quinquênio para várias carreiras e as carreiras jamais bem pagas do funcionalismo público. Ontem, o presidente Lula deu um pito geral no seu ministério, colocou até o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, nesse balaio. Significa que o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais, o Haddad tem que, ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. O Hélito, o Rui Costa passa uma parte do tempo conversa com bancada A, com bancada B. É difícil, mas a gente não pode reclamar, porque a política é exatamente assim. Ou você faz assim, ou não entra na política. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, primeiro brincou com jornalistas, tirou ali risadas de todo mundo, dizendo o seguinte: deixei os meus livros em São Paulo, mas depois saiu em defesa dele mesmo. E o presidente cobrou mais articulação com o Congresso hoje? Que houve? Enfim, a fala dele mais cedo. Ele está cobrando mais conversas, Eu só faço isso da vida. Eu sei, obrigada. Eu só faço isso da vida. Bem, quando alguém decide dar um pito público na sua equipe,
como aconteceu agora com o presidente Lula. E olha, não é a primeira, não. Não é a primeira nem a segunda, acho que nem a terceira vez em que, nesse mandato, Luiz Inácio Lula da Silva manifesta uma irritação com a sua própria equipe. De duas, uma. Ou isso é combinado antes com todos aqueles que são citados, dizendo o seguinte: olha, eu vou fazer isso, eu preciso dar uma satisfação para a Câmara, para o Senado, então eu vou combinar com vocês que eu vou dar um pito público e vida que segue. Pode ser isso que tem acontecido. Agora pode não ser. Lembrando que o presidente da República tem cada vez mais demonstrado irritação com a sua própria equipe. Aliás, ontem era um dia para que esse assunto passasse batido. Era dia de anúncio de um projeto importante do governo federal, renegociação de dívidas de pequenas empresas. Isso pode sim fazer diferença para muita gente, mas o fato é que a gente está aqui hoje falando sobre outro assunto levantado pelo próprio presidente da República, que não custa lembrar, é o dono da caneta. 8h06, aqui é o Jornal Gente, os destaques desta terça-feira, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV e agora direto de Brasília. Quem está pedindo passagem é o Cláudio Humberto. Bom dia, Cláudio. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia a todos. Eu trago aqui como destaque